Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. O meu nome é Fernando Bispo e hoje eu recebo no estúdio essas duas professoras para falar sobre por que trabalhar com projetos integradores no Ensino Fundamental 2. A primeira delas é Maria Terezinha Figueiredo. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela USP, consultora educacional de Ciências Naturais, professora do ensino fundamental e médio há mais de 30 anos, bastante tempo, licenciada em Biociências, especialista em Educação Ambiental, autora de materiais educativos, consultora em currículo e experiência em formação de professores. A nossa outra convidada é a professora Maria Cecília Condeixa, licenciada em Ciências Biológicas também pela USP, professora em escolas públicas e privadas há bastante tempo também, né, professora? Licenciada e bacharel em Ciências, autora de materiais educativos, experiência em formação de professores, consultora em currículo e avaliações. Professoras, para a gente começar esse nosso bate-papo, qual a importância, na opinião de vocês, dos projetos na escola? Então, Fernando, os projetos não são exatamente uma novidade. Eles são praticados na escola já há bastante tempo, como atividades que envolvem grupos de alunos, algumas vezes integrando mais de uma disciplina, outras vezes focando uma única disciplina ou componente curricular. E, como característica comum, você tem o trabalho propositivo dos alunos, né? Alunos que desenvolvem um produto, tá certo? Que pode ser compartilhado com os seus colegas e com um público, às vezes, mais amplo, né? Então, com esse formato, as escolas já vêm vivenciando propostas de projeto há bastante tempo. Nesta rodada, nós temos essa proposta do Ministério da Educação, de termos, então, os projetos integradores, né? E nós utilizamos nossa experiência, né? Minha, professora Terezinha também, minha colega de muitos anos, nós temos trabalhado com propostas integradoras, inclusive, né? Em outras ocasiões. E desta vez, então, nós organizamos projetos integradores envolvendo vários componentes curriculares, tá? Nós, ao todo, temos matemática, ciências, arte, língua portuguesa, história e geografia, tá? São 6, combinados 2 a 2, tá certo? Agora, professora, os projetos, a apresentação dos projetos faz com que o aluno fixe melhor aquilo que ele aprendeu na sala de aula? O projeto, na verdade, ele é um processo, né, de aprendizagem que começa com a apresentação do tema. O professor apresenta o tema, onde ele começa a fazer pontes entre o que o aluno já sabe e o que o aluno vai poder se aprofundar. E nesse processo todo é que o aluno vai tendo um aprofundamento do conhecimento, vai conhecendo aquele tema de uma forma mais consistente, e a apresentação, e vai preparando essa apresentação. A apresentação faz parte desse processo, né? Todo de aprendizagem é um momento importante em que ele vai ter que comunicar aquilo que ele aprendeu. Agora, ele tem que vivenciar bem as etapas anteriores para que chegue nesse momento e de uma forma que realmente ele consiga, né, dar o seu recado e realmente passar para aqueles que estão assistindo um pouco de tudo. Claro que ele não vai conseguir fazer, né? A gente espera que ele tenha aprendido muita coisa e que ele vai ali naquele momento apresentar uma síntese de tudo que ele aprendeu, tá? Como é que vem sendo elaborado esse sistema de projetos, de apresentação de projetos? Tem um passo a passo? Tem um caminho a seguir? Existe uma regra ou não? Varia de acordo com o tema, com a matéria? Olha, tem um passo a passo, né? Mas isso pode variar bastante. O que nós escolhemos, a estrutura que nós escolhemos, quer dizer, é uma estrutura que a gente pode dizer que é testada já, tá? Em aulas, quer dizer, tem projetos ali que nasceram realmente com alunos, tá? Em que a gente propôs esse projeto e vivenciou esses projetos. Na época, às vezes, só com uma disciplina, que agora nessa proposta a gente entraram outras disciplinas e a gente teve um trabalho intenso para que realmente ocorresse uma integração verdadeira, né, entre as disciplinas, porque os temas, eles
requerem, para um aprofundamento melhor, vários olhares, né? Então, isso que é importante. Agora, são etapas em que ele vai entrar a partir do seu conhecimento prévio, ele vai aprofundar, ele vai pesquisar, vai ter bastante oportunidade para investigar, tudo roteirizado, orientado, mas ele vai fazer, ele vai ter que ter muita autonomia para fazer tudo isso, e até chegar ao produto final mesmo, tá? Em que ele também é todo orientado para preparar. Tá? O tema é o mais importante ou o passo a passo, essa construção da apresentação final é o mais importante? O que pesa mais? Olha, eu vou continuar trabalhando um pouco as ideias que a Terezinha abordou, né, no sentido das etapas de trabalho, né, que aqui nós organizamos os projetos em 3 etapas, coisa que a gente já tinha uma abordagem nesse sentido, mas dessa vez essas 3 etapas foram bem interessantes para localizar os componentes curriculares, não os tornar assim misturados e sem destaque. Então, quando você tem um projeto, que é o projeto Biodiversidade Ameaçado, por exemplo, né, que é um que a gente vem fazendo há bastante tempo, Terezinha vivenciou isso com alunos e tudo. Esse projeto, ele trabalha ciências e língua portuguesa, né? E então você tem, numa primeira etapa, uma apresentação, um convite aos alunos que se aproximem do assunto. Esse assunto, inclusive, ele aparece na mídia, como diversos outros que estão no nosso elenco de temas, né? E o projeto é um projeto que trabalha com língua portuguesa. Por quê? Porque trabalha no campo de estudo e pesquisa da língua portuguesa. E aí a gente vai dosando o trabalho de ciências com língua, com a pesquisa. Então, o aluno desenvolve instrumental de pesquisa, né? Na primeira etapa, ele reconhece instrumentos de pesquisa e, posteriormente, ele vai trabalhar suas propostas investigativas dentro do campo de biodiversidade com língua portuguesa, né? E aí, todos os instrumentos que ele já descobriu antes, ele vai aplicar. E aí, esta importância da autonomia do aluno, não é? Mas amparada, porque a autonomia do aluno não é vai lá e faz, né? Autonomia é você oferecer instrumentos que ele aprende com orientação do professor e depois ele tem a oportunidade de aplicar isso e vivenciar de uma forma mais autônoma, certo? E essa estrutura que eu coloquei aqui no Biodiversidade vale para todos os projetos, né, Tê? A gente tem todos os projetos dentro deste perfil de desenvolvimento, com 3 etapas, até chegar no terceiro momento, que é o momento de apresentação, tá? Essa é a história, né? Agora, em relação a temas, aí é uma discussão ampla, viu, Fernando? Nossa, existem temas... diversas opiniões a respeito. Não é tanto por conta da opinião, é por conta da relevância do assunto, né? Porque você vai ter os temas contemporâneos ou transversais destacados, inclusive na legislação, né? Que foram todos contemplados na nossa obra, tá? Não houve uma exceção. A gente fez questão mesmo, vamos dizer, de perseguir os temas transversais. Manter todos eles. Mantivemos, né? Com diferentes níveis de profundidade, é verdade, mas estão todos representados, né? Todos eles, assim, em cada projeto, né? Claro que 2 ou mais temas transversais é que são focalizados, tá? E isso vai ao longo de todo o projeto, né? Agora, na obra como um todo, quer dizer, você tem tanto de 6º e 7º como de 8º e 9º, então você tem uma cobertura de todos esses temas. E você perguntou um pouquinho se era mais importante o tema ou a apresentação, né? Eu acho que é importante a gente frisar bem, como a Cecília já falou, de que o projeto, assim como qualquer outra situação de ensino, qualquer outro planejamento que é feito na escola, ele é um processo de aprendizagem, né?
É assim que a gente entende. A gente sabe que muita gente faz projeto de uma forma, vamos dizer, mais ilustrativa de algum tema. A nossa escolha é de fazer do projeto um momento real de ensino e aprendizagem, em todas essas etapas que a Cecília falou. Então, a gente tem realmente habilidades, tanto de conhecimento, como habilidades de procedimentos, de instrumental, como ela falou, são desenvolvidas em todos os projetos. Então, é um momento realmente de aprendizagem, e por isso que a gente acha importante o projeto na escola, porque esse momento também é um momento que ele está aprendendo, mas de uma forma mais autônoma, né? E o professor é mais livre, inclusive, para orientar pesquisas que ampliam mais o tema, já que ele não tem aquele planejamento mais fechado, vamos dizer assim, ou mais cercado pelas habilidades de cada ano, certo? Que ele vai ter que fazer como professor daquela disciplina. Tá? Entendi. O que é necessário, na opinião de vocês, para se fazer um planejamento e o que é ideal para um projeto? Existe algo que seja essencial? Então, eu acho assim que essa questão da seleção do tema é um aspecto essencial, né? Então, na obra a gente fez recortes temáticos que sejam atraentes, que sejam contemporâneos, porque assim, a gente está trabalhando, por exemplo, educação em direitos humanos, né? Esse tema transversal, que é relativamente novo, ele vai aparecer, por exemplo, no projeto Povos e Comunidades Tradicionais, né? Que vai falando dos indígenas, dos quilombolas, né? Aí é um projeto de Geografia e Arte, né? E depois a gente tem, de novo, no projeto Migração, de novo Geografia, mas aí com língua portuguesa, falando de direitos humanos. Então, são recortes diferentes para um mesmo tema maior. E aí o aluno, no segmento 6º e 7º ano, 8º e 9º ano, tem a oportunidade de se aproximar desse tema com diferentes olhares e sob enfoques, né, do recorte, né, que é o recorte de migrações, o recorte dos povos tradicionais brasileiros, né? Bom, veja, a questão da escolha está colocada no livro, ok, mas acontece que como o projeto ele confere ao professor liberdade de escolha de seus materiais de apoio, etc., ele também participa da organização dessa temática. Então, esse é um ponto. Outra coisa é você ter uma organização clara para oferecer aos seus alunos, né? E não pode ser uma coisa nem muito prolongada, para não ficar excessivo, mas também não pode ser muito rápido, porque aí o investimento não vale a pena, né? Então, a gente procurou dosar essas entradas do conhecimento, né? O trabalho de conhecimento prévio, trabalho experimental, quer dizer, toda essa dosagem dos tipos de atividades, né, é fundamental para manter vivo o interesse dos alunos, né? Agora, o planejamento na escola, esses professores envolvidos em cada projeto, que são dois professores parceiros, eles necessitam de se reunir e planejar, né? Então, isso é fundamental, sim. Às vezes, os professores até têm um certo receio, porque consideram que isso vai ocupar demais tempo deles, em que como é que ele vai planejar com o colega, não tem tempo. Quer dizer, o que a gente tem, inclusive eu tenho muito prática até disso, né, vivenciando como professora mesmo. Quer dizer, você constrói essa parceria em momentos em que pode ser dosados, né, ao longo de vários horários de trabalho pedagógico. As pessoas se reúnem, os colegas, os parceiros do projeto se reúnem por 15 minutos, né, e vão construindo esse planejamento, e mesmo durante o projeto, é importante que eles se conversem, né, para ir acertando as dificuldades, e dando a oportunidade, como a Cecília falou, de ter a sua marca também, porque o projeto, qual foi a nossa preocupação? Dar realmente segurança para o professor entrar nesse projeto. A gente sabe que o professor, como não é uma coisa tão
tão comum como uma aula expositiva, por exemplo, a gente sabe que é uma situação de ensino em que alguns têm receio de entrar mesmo. Então, a gente realmente está cercando o professor e auxiliando o máximo que pode. Agora, tem uma importância fundamental, ele pode dar a sua cara para o projeto. Cada escola, né, fazendo o mesmo projeto, o projeto pode sair muito diferente, porque vai ter a cara dos professores que coordenaram esse projeto, tá certo? Vocês são professoras, coordenadoras e autoras. Eu tenho uma pergunta. Os gestores e coordenadores também têm papel importante para os projetos que acontecem na escola? Sim, é fundamental, né? O apoio inicial de um gestor para esse processo, para realmente desenvolver e fazer o projeto acontecer na escola é fundamental, né? O gestor tem que realmente facilitar o trabalho, por exemplo, nessas reuniões, quer dizer, ele tem que abrir espaço para ter reuniões, ainda que não sejam longas, tá? Para os parceiros se reunirem. Ele precisa saber que a escola vai ter movimento, né? Os projetos realmente, às vezes você tem muito trabalho dos alunos que precisam de espaços grandes para eles se movimentarem, que pode não ser uma sala, mas às vezes eles vão ter que trabalhar no pátio para montar uma maquete, um diorama, ou fazer um cartaz maior. Então, isso realmente, o gestor, é um papel importante dele ter essa abertura para organizar a escola para o projeto acontecer, né? E os coordenadores pedagógicos fundamentais também, né? Para dar essa retaguarda para o professor. Então, no que o professor vai precisar, ele acompanhar eventualmente os professores que solicitem ajuda. Olha, hoje vai ter uma etapa ali que eu sei que, sei lá, a sexta B vai me dar um certo trabalho, eu preciso de uma ajuda, porque tem uma turma lá, tem um grupinho difícil. Então, o coordenador pode, né, fazer esse momento junto com o professor, ajudando os professores que estão orientando os projetos. Então, assim, é muito importante que toda a escola esteja envolvida nisso. Às vezes, até os próprios funcionários eles precisam ser informados de que o projeto está acontecendo, porque, às vezes, sabe, o funcionário não sabe, então ele vai lá, não, menino, você está atrapalhando aqui, fazendo isso. Então, ele tem que ser informado que, às vezes, o menino está lá fazendo uma pergunta. A gente tem, por exemplo, um dos projetos, que é o de notícias, em que eles vão realmente vão precisar, e o de resíduos sólidos também, eles vão precisar, inclusive, entrevistar, né, pessoal da escola, funcionário mesmo. Então, os funcionários precisam ser avisados, né, que eles serão abordados pelos alunos, quando vai ser, para a escola ficar organizada, né? Tem que ter uma integração entre todos para que o negócio funcione. Porque vai sair da rotina, né? Sai um pouco daquela rotina da sala de aula. Exatamente. E aí precisa enriquecer esse trabalho, quer dizer, ao mesmo tempo que sai da rotina, pode ser muito bom, deve ser, a gente faz tudo, fez tudo que a gente cercou ali na obra para que isso aconteça de modo muito tranquilo e harmonioso, mas a rotina vai ser alterada, né? Então ela precisa ser preparada, todas as coisas precisam ser antecipadas, e quanto mais situações adversas, né, os gestores e os professores adiantarem, se prepararem para elas, menos surpresa vai acontecer, né? Porque você já conversa com os alunos, já sabe o que pode os alunos saírem correndo para onde, então vamos já cercar, olha, a gente vai para o pátio, mas é para fazer isso, tal, tem um limite, vocês vão fazer na quadra e não é para ir lá para outra quadra, nem para o refeitório, porque vai atrapalhar a escola. Então, tudo isso o aluno vai aprendendo a se apropriar desse espaço da escola, que é dele, né, e que ele tem que usar de várias maneiras, tá certo? Na sala de aula, como conciliar os projetos com as outras atividades didáticas, que são muitas, cada vez mais atividade, matéria, como conciliar tudo isso? Então, eu acho que a Terezinha começou respondendo a questão anterior, lembrando que a gente escreveu projetos que têm mesmo uma preocupação com o ensino-aprendizagem, né? A gente não está fazendo um material que seja ilustrativo ou algo a mais e nem nada que seja assim inexequível, né? Tudo compatível com a sala de aula. E na medida em que a gente trabalhou com o olho na BNCC, então grande parte, né, das habilidades que estão ali destacadas são habilidades do mesmo ano, né? Então você tem todos os temas transversais ou contemporâneos,
você tem habilidades do mesmo ano para as diferentes disciplinas que estão sendo abordadas. Então, é um outro olhar para aquela habilidade. A gente sabe que essas habilidades da BNCC não são formadas exclusivamente por uma única atividade. É preciso fazer diversas abordagens. Então, a abordagem de projetos ela vai contribuir para essa formação mais ampla do aluno, né? E, então, quer dizer, não existe uma discordância, né, curricular. O que é preciso é assim, é pensar na formação da autonomia do aluno. Formação da autonomia do aluno, ela é feita à medida em que ele vai ganhando mais instrumentais, em que ele vai se tornando mais proprietário do seu processo de conhecimento, em que ele passa de uma situação onde ele está mais passivo a ser mais ativo, né? Mais sujeito do conhecimento. Então, esse aluno que vai crescendo em autonomia também vai gostando de trabalhar com temas que são mais atuais, sobre os quais ele vai poder trocar na rua, com os seus familiares, com as pessoas em geral, vai poder compreender melhor um noticiário. Então, eu acho que essas vantagens do projeto vão seduzindo os alunos e eles vão se tornando também bons parceiros da metodologia de projetos, sabe? E isso ajuda na sala de aula, né? É tudo isso que a Cecília falou, quer dizer, o aluno vem dessa forma para a sala de aula. Então, na hora que ele faz um projeto, ele se torna um estudante mais consistente para as outras situações de ensino, né? Então, o professor, ele já aprendeu um monte de coisa, inclusive essas questões que a gente falou, que são essas questões de relacionamento, ele aprendeu a respeitar o colega na hora que estava fazendo um texto, uma pesquisa, ele aprendeu a compartilhar coisas, a falar, olha, eu descobri isso, o que você viu, na hora de fazer uma síntese ele vai ter que negociar, quero que entre essa parte, o outro vai falar, essa é melhor, ele vai ter que ver. Tudo isso, esses aprendizados, né, eles revertem para a sala de aula, né? Além disso, por exemplo, quando a Cecília começou a falar das habilidades, por exemplo, no projeto, vou dar um exemplo aqui do projeto Leite, tem um projeto Leite como alimento e produto. A habilidade que é trabalhada aí, que o professor pode estar trabalhando em sala de aula, é o conteúdo de ciências, em ciência é o conteúdo de misturas, porque o leite é uma mistura de substâncias nutrientes. Então, talvez ele tenha abordado isso e o leite proporciona uma outra oportunidade para ele ver como é que são a mistura, como é que no mundo, né, como é que o que a gente tem no mundo de materiais, os materiais têm no mundo, como essas misturas ocorrem, como é que se pode separar essas misturas, que nesse projeto tem uma experimentação em que ele vai separar alguns nutrientes do leite. Em geografia, esse mesmo projeto aborda a questão da transformação das paisagens, na hora que uma paisagem, né, uma propriedade rural é transformada a sua paisagem nativa para fazer uma criação de gado, ou para a indústria de beneficiamento de leite. Então, ele vê como é que é essa transformação de paisagem, que o professor de geografia pode estar trabalhando uma outra situação de ensino em sala, mas que ali complementa um outro olhar, né, dessa mesma habilidade, como a Cecília falou, quer dizer, são outras entradas para uma mesma habilidade, para ele ir realmente desenvolvendo e se apropriando dessas habilidades. Eu tenho percebido muito nessas entrevistas que as matérias estão muito integradas, né, ultimamente. Ensina-se português e, ao mesmo tempo, matemática, ciências, conversa com outras matérias. Isso é muito legal para o aprendizado das duas matérias, né? Ensina-se muito mais com menos trabalho, posso dizer assim? Você sabe que isso que você está falando retrata uma tendência de superar aquilo que foi chamado de fragmentação dos conteúdos, né? Que é uma situação que vem, né, a partir da organização das disciplinas desde o século XIX, XX, você tinha tudo separadinho nas caixinhas, né? Mas à medida que esses conhecimentos evoluem, né, e se diversificam mais, eles vão se aproximando também, né? E por outro lado, você tem o seguinte, para você
conhecer algo que está no mundo, não basta uma única disciplina, você precisa de diversas, né? Então, lembrando aqui que a gente estava conversando na vinda, né, Terezinha, que é a questão da matemática, a possibilidade de quantificar, medir, né, que a gente trabalhou em alguns projetos, né, com a matemática fazendo isso. Então, problema do lixo, né, problema dos resíduos sólidos. O grande problema dos resíduos sólidos é a quantidade, porque se tivesse pouquinho não era problema, né? Há 30 anos atrás ninguém reparou, tá certo? Já existiam os plásticos, mas hoje tem problema seríssimo. É um problema quantitativo. Então, a gente traz a matemática para discutir justamente a questão quantitativa do lixo, né? E não é uma discussão apenas, vamos dizer assim, teórica. Não, vamos lidar com números, vamos comparar números, vamos trabalhar a linguagem matemática. E aí ele aprende matemática, né? Ele vê ali uma utilidade muito importante da matemática, que em geral os alunos, né? Matemática é sempre o bicho-papão, e os alunos muitas vezes perguntam aos professores, para que eu vou saber isso? Para que eu vou aprender isso? Esses projetos deixam muito claro que se a gente não souber matemática, a gente vai ter opiniões mais fracas sobre várias coisas, tá? Você vai ter opiniões menos consistentes. Esse dos resíduos sólidos é um problema, é um exemplo. Tem outro projeto que é de poluição também atmosférica, em que o carro-chefe é a matemática, né? E não é ciências, que são temas que, em geral, são mais trabalhados na escola como ciências ou geografia, né? Mas nós escolhemos matemática exatamente pela importância que a Cecília falou, quer dizer, é necessária a matemática para a gente ter opiniões mais embasadas. Então, é isso que é importante. Então, isso vai para a aula de matemática, né? Então, o professor de matemática vai ganhar com isso, porque os alunos percebem e provavelmente vão perguntar menos para o professor para que serve, porque eles percebem para que estão colocando a mão na massa, né? Eles estão participando daquilo, né? E estão vendo que realmente a matemática é muito importante. E a gente trabalha com uma competência, que é uma competência geral e também é uma competência de matemática, que é relacionada à argumentação, né? Então, as crianças são colocadas na situação de quem vai argumentar usando a matemática. A gente teve muito cuidado em dar o que a Cecília vem falando aqui, a gente dá esses degraus para os alunos, tá? Então, esses degraus que ele vai realmente ganhando na hora que ele vai elaborando, passando pelas etapas do projeto, e que ele vai ganhando essa autonomia e esse conhecimento mesmo de como fazer uma pesquisa, como é que investiga, e como é que você continua a aprender as coisas, como é que você persegue sua curiosidade, né? Então, eu tenho curiosidade, como é que eu faço? Então, porque a gente precisa avançar, porque a gente sabe que hoje em dia qualquer aluno, qualquer pessoa abre a internet para procurar algum assunto, né? E aí acontece o seguinte, você muitas vezes se perde você abre a internet e se perde, porque a quantidade de informações é tão absurda. Então, daí o nosso cuidado em fazer recortes, né? Primeiro temáticos, em que são temas, por exemplo, qualquer tema que você pegar, vamos pegar essa da biodiversidade. Você pode estudar biodiversidade, você pode abordar a biodiversidade desde a educação infantil, talvez não usando esse nome, mas falando de animais em extinção, você pode falar com crianças desde 3 anos de idade que já ouviu falar isso, e você tem pós-doutorado nessa área, certo? Então, você precisa ter um recorte para aquela faixa etária, o que é, normalmente a gente, né, tem uma ideia do que eles já sabem sobre aquilo, mas como é que eles podem saber mais e o que eles precisam saber, o que eles precisam ter, né, aprender para conhecer melhor isso, né? Então, e como é que ele pode se orientar numa pesquisa? Ele vai abrindo um monte de site, vai indo, porque essa, por exemplo, é um tema que ele pode abrir 30 sites em meia hora. Né? Informação tem muita, né? Tem muita informação e ele fica perdido. Então, a gente tem roteiro, quer dizer, esse projeto, inclusive, como eu falei, é trabalhado com língua portuguesa exatamente para ensinar a pesquisar. Então, como é que você seleciona? O que você tira de cada site? Qual é a pergunta que você tem? O que você quer realmente saber? Esse site você abre, você vê que não tem nada a ver com aquilo. Fecha, vai para outro. Isso não é legal, né? Então, para realmente a gente estar ensinando esses alunos, né, que tem essa
A gente está nessa era digital em que qualquer um, com um clique, tem acesso ao mundo de informações, mas realmente para ele saber lidar com esse montanha de informações, né? Eu converso no programa de hoje com as professoras, coordenadoras e autoras Maria Cecília Gondeixa e professora Maria Terezinha Figueiredo sobre por que trabalhar com projetos integradores no Ensino Fundamental 2. Professoras, qual o papel do professor na dinâmica do projeto dentro da sala de aula? Vocês falaram um pouquinho sobre isso, mas o que é fundamental para o professor direcionar esses alunos na direção certa, digamos assim? A gente apresenta na obra, dentro do manual do professor, a nossa metodologia, né? Que a gente trabalha com a metodologia investigativa. Nesta metodologia, é fundamental que o professor conheça a importância de formular questões para o aluno, que são questões que vão organizar o projeto. No nosso caso, então, são as questões norteadoras, tá certo? A gente apresenta a questão norteadora, que é revista, que ela é vista, né, durante toda a primeira etapa e depois desmembrada na segunda etapa, que é a etapa de grupos, tá? Muito bem. Então, isso é uma coisa fundamental, é o trabalho com a problematização. O professor problematizar, escutar os alunos e esperar um pouquinho as respostas, né? O professor não pode começar a dar todas as respostas, senão o projeto investigativo se torna mais descolado, né, do interesse do aluno, porque já estão as respostas ali. E não é por isso que o aluno vai aprender, né? A gente sabe muito bem que a gente aprende a partir daquilo que a gente constrói, né? A partir das elaborações que são feitas por cada um. Por isso que nós somos, cada um de nós, sujeitos da nossa aprendizagem, né? Então, eu acho que um dos aspectos é esse. O outro aspecto é a orientação do trabalho individual e grupo. Eu vou mencionar apenas o seguinte, que a gente fez questão de fazer nas nossas obras as etapas individual e grupo de forma distinta, porque a gente acha importante que o aluno traga a sua contribuição para o trabalho de grupo. Então, nós temos, via de regra, uma etapa individual antecedendo ao trabalho de grupo, tá? E isso faz parte da gestão do professor, né, Tê? Então vai ter o papel de gestor, né? E tem outros papéis, né? Sim, tem, por exemplo, o papel de mediador do conhecimento, que esse é bastante importante, né? Quer dizer, o professor... aliás, é importante você ter perguntado isso, porque muitas vezes os professores falam, bom, o projeto... às vezes é uma confusão grande em cima da autonomia. Eu não vou ter trabalho nenhum e também vai ter uma bagunça, porque a gente dá um tema e os alunos vão pesquisar sozinhos, e aí eles ficam lá fazendo bagunça no grupo, não tem o que fazer, aí tem sempre um no grupo que se responsabiliza, os outros só aproveitam daquilo e faz bagunça. Acontece então, muito. tem toda essa preocupação da Cissa, que a Cecília falou, e essa coisa da mediadora é fundamental, quer dizer, ele está lá, ele não tem respostas, quer dizer, uma coisa importante do professor, e que eu acho que, infelizmente, ainda tem alguns professores que se cobram de saber tudo, de saber dar todas as respostas, né? Isso cada vez fica o mais natural possível, quer dizer, a gente acabou de falar que você abre a internet e tem um conhecimento de quanto a gente está fazendo essa entrevista, quanta informação já não está sendo colocada na internet que eu, nem você, nem ninguém aqui sabe, porque nós estamos em outra atividade. Então, sempre vai ter o que aprender, né? Então, o professor no projeto, ele vai ter muitas oportunidades em que os alunos vão descobrir coisas que ele não sabe. Isso não é um problema de jeito nenhum, ao contrário, isso é um pressuposto. Então, ele não tem papel nenhum? Tem, né? Porque ele já sabe pesquisar, ele já pesquisou sobre aquilo, ele é um pesquisador experiente,
né? Ele já viu, ele já estudou sobre esse tema, alguma coisa ele sabe, então ele sabe melhor como pesquisar, como orientar uma pesquisa. Ele não sabe tudo, mas ele sabe mais que os alunos, ele sabe como chegar à resposta melhor que os alunos, e essa a importância dele. Então ele precisa estar junto, ele precisa orientar individualmente, fazer essa conexão do individual ao grupo e construir o projeto com os alunos, né? Isso é fundamental. Tá? Quando os alunos são avaliados, eles são avaliados o tempo todo, somente no final do projeto? Você falou do comportamento, tem um aluno mais comprometido, menos comprometido. Eles estão sendo avaliados o tempo todo? A nossa proposta é uma parte que está muito assim cuidada, porque a gente se preocupa bastante com a parte de avaliação, né? Como você falou, a gente é consultor na área de avaliação, não é? Então a gente tem uma preocupação grande com isso. E a gente propõe, né, essa avaliação utilizando uma ficha de avaliação que mescla avaliação individual em grupo e que traz uma coluna para os professores apresentarem os seus pareceres, né? E então, de posse desta ficha, os professores trabalham com os alunos desde o começo a ideia de autoavaliação, né? Essa ideia de autoavaliação focada tanto nos aspectos socioemocionais como nos aspectos cognitivos de desenvolvimento de conhecimento propriamente dito, tá? No momento final, nós temos o balanço final, que é um momento de avaliação mesmo. Esse momento não é muito comum na escola brasileira, né? Parece que a gente acabou, agora acabou, que bom. Estavam lindos os trabalhos, né? Mas a gente quer que as pessoas desenvolvam também a capacidade de refletir sobre o processo no sentido de ganhar mais instrumentos visando o aprender a aprender, né? Então, durante esse balanço final, todos são chamados, então, para refletir sobre a aprendizagem, né? Como a gente estava respondendo a pergunta norteadora no começo do trabalho, né? Depois, no começo da segunda etapa e ao final. E aí, o que a gente ganhou? O que nós sabemos mais agora sobre as questões do trabalho, por exemplo, né? Que o trabalho é o nosso primeiro projeto. E no projeto, já a avaliação, ela fica evidente já na primeira página, tá? Isso. Na página 2 de cada projeto, a gente já chama a atenção, porque a avaliação será continuada e o professor já pode apresentar essa ficha para os alunos, então os alunos já sabem que o processo eles serão avaliados durante todo o projeto, né? Nas várias etapas, sempre vai poder ter, eles serão avaliados e se avaliarão, né? Se autoavaliarão e serão avaliados. Então, isso já fica claro, né? Porque, quer dizer, a gente acha que a avaliação é um item muito importante no ensino e aprendizagem e ele tem que ser encarado com toda a seriedade e, ao mesmo tempo, com muita tranquilidade. Às vezes pode ser a questão oral, que ele não se expressa direito, às vezes pode ser a questão de escrita, que ele fala muito bem, mas escreve mal ainda. Ou ele não sabe fazer um gráfico, mas entende de conta, mas na hora do gráfico se atrapalha, né? Então, essas coisas, ele vai tendo a oportunidade de se deparar com o que realmente ele precisa melhorar, né? E o professor ali é parceiro dele, vai acompanhando e mostrando para ele, né? Com tranquilidade, ó. Legal, você conseguiu. Você não conseguiu, vai ter que ainda trabalhar mais isso, né? Jogando um pouco mais de luz para aquilo que a Terezinha comentou inicialmente, é preciso, para a avaliação, ter um instrumento claro, sabe? Precisa ter um instrumento claro, não pode descer de paraquedas, sabe? Precisa estar muito claro em que momento você vai avaliar, o que você vai avaliar, como você vai dar o retorno para o aluno, né? Qual o valor desse retorno, o que pertence ao grupo, o que pertence ao indivíduo. Essas entradas, olha, meu caro, não foi fácil, viu? Imagino. A gente chegar nisso com clareza, né? Foram várias tentativas. A gente acredita que chegou numa boa formulação, né? Eu também acredito em vocês. Essas reuniões, esses projetos, essas interações entre os alunos será um pouquinho do que eles vão ver no mercado de trabalho, né? Eles vão ser avaliados, eles vão trabalhar em grupos, vão ter objetivos muito claros, né? Quais são as principais vantagens, na opinião de vocês, desses projetos em grupo?
Tem uma escola, eu não vou citar o nome por razões óbvias, mas que sempre fez trabalho em grupo, sempre fez projetos, etc. E que colocava isso claramente para os pais, entre os quais eu estive, que os filhos, os alunos daquela escola eram muito bem avaliados no mercado de trabalho por sua facilidade de fazer grupos, né? E, de fato, eu acho que o trabalho em grupo, ele tem que deixar de ser uma novidade, ele precisa sair mesmo para o cotidiano da escola, né? De preferência desse modo que a gente está colocando, né? Com boa estrutura e com bom subsídio, né? Então, em primeiro lugar é isso, eu acho que realmente o trabalho em grupo é fundamental, né? Mas tem muito mais, né, em torno de projetos. A questão da inovação do projeto, ele traz um sopro de novidade para a escola, né, que está precisando disso, a meu ver, né? E não só meu, mas de muita gente. É preciso, sim, avançar num sentido de qualidade, no sentido de interação digital, né? A questão do universo digital, a gente ainda não tem assim, muito conhecimento do que a gente faz com tudo que está no mundo digital. Eu acho que o projeto ele acaba sendo uma boa resposta, né? Porque ele fornece uma entrada estruturada e bem organizada, né, para o universo digital. E uma outra vantagem importante é trazer a comunidade escolar mais para dentro da escola, né? A escola muitas vezes afasta os pais, ou às vezes só chama os pais quando os alunos têm problema, né? Então, por exemplo, as apresentações finais dos projetos, elas são uma oportunidade muito boa para os pais verem o que os filhos fazem de positivo, o que os filhos fazem de bacana, de interessante, como aquela escola é boa, certo? Nossa, olha como os produtos que eles fazem, olha onde eles chegam, né? Que bom que é isso, enfim, ele vê que o aluno está aprendendo, está fazendo coisas interessantes, né? E isso é muito bom, então, para a escola, você ter uma aproximação dos pais em aspectos positivos mesmo, né? Professora Cecília, os professores também aprendem executando esses novos projetos, trabalhos em grupos, projetos dentro da sala de aula? Com certeza, Fernando. Os projetos trazem oportunidades muito valiosas para a formação, tanto pedagógica como para a formação cultural mais ampla do mestre, tá? Eu acho que isso é um desafio que está para as escolas brasileiras como um todo, né? Por um lado, romper a fragmentação dos conteúdos e, por outro lado, trabalhar com um olhar mais amplo, né? Em relação aos conteúdos habituais, né? Então, esses conteúdos habituais que estão nos projetos, ele precisará mostrar para os seus colegas de outras áreas, de outras disciplinas, e responder a perguntas dos colegas, que não são, então, perguntas dos alunos, né? E vice-versa, sabe? Então, você tem uma troca muito intensa entre os parceiros na construção do tema dos projetos, ou dos vários temas dos projetos, né? Então, com certeza, você tem uma formação em serviço que os professores ganham trabalhando em projetos, né? Essa formação, claro, com a gestão, né, dos coordenadores, né, que devem sim estar preocupados com uma escola inovadora, né, uma escola que esteja voltada para a inovação e para mais qualidade para todos, né? Eu acho que vai por aí. Vocês querem mandar algum recado para os professores que estão assistindo vocês, que estão preocupados com 2020, com esse ano que está por vir, para eles ficarem tranquilos que esse material vai auxiliá-los dentro da sala de aula? Olha, é uma coisa bastante estimulante. O meu recado seria para que realmente se lancem a esse trabalho. Ninguém vai se arrepender. É um trabalho que ele ganha que ele ganha, como a Cecília falou, quer dizer, ele ganha conhecimento mesmo. Ele ganha uma abertura de conhecer outras disciplinas de uma forma mais interessante junto com seus parceiros. E ele ganha na sala de aula muito, né? Os alunos realmente se desenvolvem bastante
E esse tem um retorno muito positivo na sala de aula. A gente quer ver os blogs que seus alunos vão criar, queremos ver fotos de dioramas, de maquetes, de apresentações orais, queremos tudo isso. Tenho certeza que esses projetos serão um auxílio à criatividade, à inovação, à integração com a comunidade. A gente fez pensando nisso tudo, gente. É por aí. Vamos agitar essa escola, né? Vamos agitar essa escola. Professoras, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Foi um prazer entrevistá-las. Obrigada, igualmente. E o programa Papo com os Autores fica por aqui. Se tiver dúvidas, comentários, perguntas, acesse as redes sociais da Editora do Brasil. Entre em contato com a gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.